Salve turma! Bom dia! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aí a mais uma manhã previdenciária. Vamos começando aí com notícias do direito previdenciário. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia para vocês aí. Vamos chegando. Vamos aí, já vai convidando aí os seus amigos para participarem aí da nossa manhã previdenciária. Vamos que vamos, gente! Que o direito previdenciário não para, dormiu, piscou, já era. Então, clica no coraçãozinho aí, clica na setinha, convida aí os seus amigos a virem participar. E aí eu já mando uma notícia boa para vocês, aí o PL das perícias médicas foi aprovado, agora vai para sanção. Vai dar tudo certo, né? Vamos resolver essa questão aí das perícias médicas e aí voltar ao normal aí, ao nosso atendimento previdenciário. Obrigado, Neide. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos que vamos, gente. Várias notícias. Gente, vamos lá, né? Mais um dia aí. Sandro, Ivanilda, a Meire. Vamos chegando, gente. Vamos aí. Um ótimo dia para vocês. Muito bom dia mesmo. Porque previdenciarista precisa de um bom dia. Porque todo dia tem uma coisa nova, né? Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem coisa nova. E se você que está aqui acompanhando não está lá dentro do meu canal do Telegram, você está perdido. Você está perdido. Porque todo dia que tem coisa nova, eu coloco lá no canal do Telegram. Então, se você não faz parte do meu canal do Telegram, entra. Volta em algum Store aí. Em algum Store. Store não, em algum Store. Né? Store, tem que aprender a falar Store. Em algum Store aí tem o link do meu canal do Telegram, gente. Você precisa ter o canal do Telegram. Você precisa ter o Telegram no seu celular. Você precisa aí ter o Telegram no seu celular. Porque não é só o WhatsApp, é o Telegram. Tem muita gente, eu não gosto do Telegram, que eu não sei o que. Mas o Telegram, eu uso o Telegram porque a possibilidade de você ter mais pessoas dentro do Telegram é infinita. No WhatsApp você faz grupo com até 250 pessoas. No Telegram eu tenho um canal no Telegram que tem 600 pessoas. Fora o espaço que eu tenho de jogar documentos lá dentro. Vídeo, essas coisas. Então entra lá no canal do Telegram e fica lá dentro do canal do Telegram. É um canal do Telegram, não é um grupo do Telegram. Qual é a diferença do canal e do grupo do Telegram? Grupo, tem um monte de gente que fica lá mandando um monte de coisa, escrevendo, manda isso, manda bom dia, manda aquelas correntes que só faz a gente perder tempo. No meu canal do Telegram, só eu posto as coisas. Só eu, mais ninguém. Tudo bem? Então, você não vai ser incomodado lá. Eu vou mandar tudo que tem novidade no Previdenciário, eu mando todas as manhãs lá no Telegram. Quando tem novidade, todas as manhãs eu mando. Então, já mandei hoje, logo cedo, uma portaria sobre perícia médica, sobre a perícia médica remota. Então vai lá no canal do Telegram e pega a portaria que está lá para vocês. Então faça parte do meu canal do Telegram. Em algum story aí tem um link dele, você clica e vai lá para dentro do canal do Telegram, tá bom? É isso daí, lá tem bastante coisa. Gente, nossa pincelada de agora cedo sobre a IN 128 e as suas portarias é sobre aposentadoria especial, tá bom? Então, papel e caneta na mão, quem tiver a possibilidade aí de anotar o que eu vou falar aqui agora, já acredito, para quem faz muita aposentadoria especial no seu escritório, não vai ter nenhuma surpresa do que eu vou falar aqui, porque o que aconteceu? O que aconteceu aí da IN 77 para 128. O que aconteceu? Basicamente nada. Tudo bem? É exatamente isso. Ontem na live de ontem à tarde, uma colega escreveu que então nós não precisamos mais estudar a IN 128. Não, pelo contrário. Você deve estudar a IN, só que você não deve fazer um estudo só sobre a IN. Você tem as suas portarias que complementam a instrução normativa 128. O que não é novidade é que muita coisa já estava na IN 77
que ela é de 2015, como vocês sabem, que ela foi revogada agora. Só que de 2015 até agora, nós tivemos a edição de vários memorandos, várias portarias, vários ofícios circulares, um monte de coisa, tudo bem? E aí o que o INSS fez? Tem até sentido o que eles fizeram, só que eles esqueceram de revisar tanto a instrução normativa como as portarias que eles publicaram. Esqueceram de revisar, porque se eles tivessem revisado, eles teriam percebido que tem uma coisa que está na IN de uma forma e na portaria está de outra maneira. Então, se tivesse revisado, essas incongruências teriam sido evitadas. E eu vou falar aqui para vocês alguma. Então, o que eu digo para vocês de antemão? Não tem muita alteração do que vocês já sabem. Não tem muita. O importante de você conhecer tanto a instrução normativa quanto as portarias é para você, quando fizer um requerimento administrativo, você estiver falando ali de determinado assunto, você fundamentar isso daí com base na disposição da instrução normativa e da portaria, porque aí o próprio servidor do INSS ele vai adentrar ali na portaria, na IN, para ver a fundamentação que você está utilizando. É óbvio, eles não leram a 77 muito, não conheciam a 77 em 7 anos. Vocês acham que vão conhecer a 128 do dia para a noite? Não, só malucos como eu, o Cláudio e outras pessoas que estudam direito previdenciário que já conhecem a própria IN, né? Então vamos lá, papel e caneta na mão aí que eu vou passar para vocês aqui alguns artigos. E aí eu condensei. Então primeiro eu vou tratar do que vem novo na aposentadoria especial pela IN 128 e depois pela portaria 991, tá bom? Se isso faz sentido para você, o que eu vou te pedir? Aqui no comentário, coloque aí um coraçãozinho e clica no aviãozinho aí para convidar 2, 3 amigos para virem participar aqui da nossa manhã previdenciária. Já vou te deixar um convite. Se você ainda não se inscreveu no meu workshop previdenciário, que é gratuito, gente, vai ser ao vivo pelo YouTube. Workshop previdenciário totalmente gratuito, em 3 dias, 4, 5 e 6. Em algum story aqui tem o link também para você fazer a sua inscrição. Clica lá, faça a sua inscrição e faça parte do grupo exclusivo desse workshop, tá bom? Porque é lá que vocês vão receber os links de acesso às aulas. Só vai participar aquele que se inscreveu, porque o link ele vai ser encaminhado no grupo do Telegram do workshop previdenciário 4, 5 e 6 de abril. Semana que vem, segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite. É isso? Segunda, terça e quarta, é isso mesmo. Segunda, terça e quarta, tá bom? Às 8 horas da noite. Será ao vivo lá no Telegram. Bom, então vamos ver aqui algumas coisinhas sobre aposentadoria especial. Primeiro, com base na instrução normativa 128. Então, pega aí um papel e uma caneta para vocês anotarem os artigos. A aposentadoria especial na instrução normativa 128, ela é tratada do artigo 260 ao 302. Então são 42 artigos aí que você precisa estudar sobre aposentadoria especial. Agora uma coisa que eu vou te falar já aqui de antemão. Não tem diferença da IN 77. Não tem diferença da IN 77, tudo bem? Não tem. Então, se você já tinha um conhecimento da IN 77, não tem muita diferença. Foi acrescentado aqui as regras da Emenda Constitucional 103, que são as regras de transição, a regra de transição e a aposentadoria especial para aqueles que ingressaram após a Emenda 103. Isso daí já não é novidade para ninguém, então não precisa vocês ficarem ali agora, agora o que vai acontecer? Não precisa vocês ficarem ansiosos, tá? Não precisa vocês ficarem ansiosos com o que vai acontecer. Basta você estudar a IN por partes, como eu falei. Basta estudar a IN por parte. Pô, vou fazer aqui um caso de um cliente que tem aposentadoria especial. Então deixa eu dar uma olhadinha lá dentro da IN sobre aposentadoria especial. O que eu posso aqui conseguir usando como estratégia para materializar o direito do meu cliente.
tudo bem? Então a gente começa aqui, ó, do que eu achei muito interessante na IN, no artigo 268 da IN. Eu até destaquei no meu arquivo, aqui para poder ficar fácil visualizar aqui ele, o artigo 268, o parágrafo 2º, gente. Isso daqui é um dispositivo que, se não me falha a memória, ele estava na IN 77 e não era observado por parte dos servidores do INSS. Ele estava na 77, porém não era observado. Então está lá o 268, parágrafo 2º, ó. Está falando de enquadramento por profissão, tá bom? Então, para períodos trabalhados até 28 de abril de 95, tudo bem? É véspera da publicação da Lei 9.032, que alterou o artigo 57 da lei, não será exigido o requisito de permanência indicado no caput para os trabalhos exercidos em condições especiais que prejudiquem a saúde, bem como no enquadramento por categoria profissional. Então, quando você pega esse parágrafo 2º do artigo 268, você faz uma distinção dele. Não vou exigir o critério de permanência tanto para exposição aos agentes prejudiciais à saúde, como pelo enquadramento profissional. Olha que interessante um artigo, o parágrafo. Porque o INSS, lá o perito médico federal, ele sempre indefere o reconhecimento do tempo especial, porque ele fala assim, não está, aqui a atividade não é desenvolvida sobre a permanência, não tem aqui a permanência. Por não ser permanente, eu desconsidero o tempo especial. Mas olha o que diz o 268, parágrafo 2º. Eu vou dispensar o critério de permanência para atividade por enquadramento por categoria ou exposição aos agentes prejudiciais à saúde até 28 de abril de 95. Quer dizer o quê? Até 28 de abril de 95 nós iremos conseguir o enquadramento profissional ou por exposição na agência do INSS, sem precisar fazer um recurso administrativo, sem ajuizar. Lembrando que instrução normativa, gente, é um manual de procedimento do INSS, não é do Judiciário, não é do Conselho de Recursos, é do INSS. Mas quando você olha esse parágrafo 2º do 268, ele deixa bem claro, o critério de permanência não será exigido para períodos trabalhados até 28 de abril de 95 e não é só apenas para o enquadramento profissional, também sujeito à exposição ao agente prejudicial à saúde. Então anota aí esse artigo 268, parágrafo 2º, para quando você estiver fazendo ali um requerimento administrativo, e o período for até 28 de abril de 95, você escreve lá no seu requerimento, olha, todo esse período aqui até 28 de abril não será exigido o critério de permanência, conforme prevê o artigo 268, parágrafo 2º da IN 128 de 2022. Você já reconhece, já ganha tempo, utilizando como estratégia, você já ganha tempo na possibilidade do reconhecimento por enquadramento profissional e por exposição aos agentes prejudiciais à saúde até 28 de abril de 95. Tudo bem? É muito interessante isso. E aí nós temos também lá o artigo 269 da IN 128 primeiro, depois eu falo da portaria 991, da IN 128, ele fala assim, olha, considerando o disposto no 260 ao 262, as atividades exercidas serão analisadas conforme um quadro constante do anexo 6º, enquadramento de atividade especial. Quer dizer o quê? O INSS vai analisar ali o enquadramento, quando eu digo o INSS, é o servidor do INSS ou o médico perito federal. Ele precisa agora observar o quadro anexo, né, o quadro anexo 16 da IN 128 para enquadrar ali a atividade especial. E lá nesse anexo 16, ele traz ali
qual é a documentação necessária, como é que será feita a análise para o enquadramento do tempo especial. Vale lembrar, ressalto novamente, e isso daqui não vincula judiciário, não vincula conselho de recurso, isso é um manual de procedimento do próprio INSS, tá bom? E o que é interessante, gente? Artigo 270 da IN 128. Ele repete o 313, ele repete o artigo 313 da portaria 991, ou a portaria 991 lá no 313 repete o 270. O 270, ele é fruto do memorando circular conjunto 24 do INSS. Esse memorando 24, que é lá de 2017, ele falava mais ou menos assim, olha, se o segurado já em algum outro pedido de benefício, ele já teve ali um período reconhecido como especial, mas o benefício foi indeferido porque ele não atingiu o tempo mínimo, esse período especial de um outro processo, ele será reconhecido de forma automática nesse novo requerimento. Isso, era mais ou menos isso o que previa o memorando circular 24. Aí, esse memorando circular 24 ele foi revogado, porém, as disposições dele estão agora no artigo 270 da IN 128. Então, eu vou ler aqui para vocês. Havendo novo requerimento de benefício, serão mantidas as análises de atividade especial realizadas nos benefícios anteriores, respeitada as orientações vigentes à época, devendo ser submetido à análise períodos com agentes prejudiciais à saúde ainda não analisados. Então, se eu já tenho, em qualquer período anterior, uma análise, e essa análise já tinha reconhecido um tempo especial, esse tempo especial que foi reconhecido lá atrás, ele vai ser importado como especial a um novo requerimento administrativo. Tudo bem? Isso daqui ficou legal. Na verdade, assim, já estava previsto lá no Memorando Circular 24 de 2017. Agora ele está aqui no artigo 270 da IN 128. E aí, gente, na própria IN 128, trata também do reconhecimento do tempo especial por enquadramento profissional. E aí vai ter uma confusão. E aí a gente vai ter aqui uma confusão. Tá bom? Qual confusão que nós vamos ter? Vamos chegar lá. Vamos chegar nessa confusão daqui a pouquinho. Porque ele vai ter uma confusão. Porque na IN 128, ela fala sobre a possibilidade de enquadramento por profissão com base nas informações da carteira de trabalho, na IN 128. Ou seja, tá lá, médico, enfermeiro, auxiliar, vai reconhecer com base na carteira de trabalho até 28 de abril de 95. Aí lá na portaria 991 fala que é vedado a analogia, o enquadramento por analogia, mas nós vamos chegar lá nessa parte ainda, tudo bem? Sobre isso daí. Então é muito interessante. Então você vai lá, vai anotando aí os artigos, pega lá o 274, anota aí o 274, 274 da IN 128, 274 da IN 128. Para caracterizar o exercício de atividade em condições especiais que prejudique a saúde, o segurado empregado ou o trabalhador avulso deverão apresentar os seguintes documentos. Inciso 1. Para períodos laborados até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032, a linha A. Para períodos enquadráveis por categoria profissional. Aí vai vir na confusão que vai gerar. Para períodos até 28 de abril de 95, tudo bem? Quando se tratar de empregado ou avulso, o que ele tem que apresentar? Carteira de trabalho, ficha de registro ou livro de registro de empregado. No caso de segurado empregado, e certificado do ógmo ou sindicato da categoria, acompanhado de documento contemporâneo que comprove o exercício de atividade no caso de trabalhador avulso. E aí vem, parágrafo 1º,
do artigo 274 da IN 128. Presta atenção. Para períodos laborados até 28 de abril de 95, não será exigida a apresentação de formulários quando o enquadramento ocorrer por categoria profissional, nos casos em que não for necessária nenhuma outra informação sobre a atividade exercida, além da constante na CTPS para realização do enquadramento. Olha que maravilha ficou agora. Agora está claro. 274, parágrafo 1º. Quando se tratar de enquadramento por profissão, não precisa de formulário, não precisa de nada. Na IN 77, só dispensava o formulário se a empresa estivesse extinta e aí o segurado não conseguiria buscar o formulário. Aí você dispensava o formulário. Agora está mais fácil. 274, parágrafo 1º, para enquadramento por profissão, até 28 de abril de 95, basta a função estar ali, ó, na carteira de trabalho. É óbvio, a função que esteja enquadrada dentro do rol dos decretos 53831 de 64 e 83080 de 79. Você vai enquadrar por profissão. Não precisa de formulário. Então anotem. Artigo 274, parágrafo 1º da IN 128. Anota. Anota porque vocês vão ver depois a confusão que está lá na 991. Na portaria 991. Anota aí para a gente não esquecer. E aí, o que já era previsto na IN 77 foi replicado aqui na 128. Que é utilizar laudo da Justiça do Trabalho em substituição do LTCAT, ou para complementar ali o LTCAT. Então eu posso utilizar laudos da Justiça do Trabalho em substituição do LTCAT. Isso estava na IN 77 e aí ele foi repetido aqui na 128, lá no seu artigo 277, inciso 1º. Artigo 277, inciso 1º, você pode usar laudo da Justiça do Trabalho para comprovar tempo especial, ainda que o segurado não seja o reclamante ali da ação, tudo bem? Você pode utilizar, tá bom? E aí começa aqui agora umas divergências. Você vai... não tem jeito, gente. Para analisar isso daqui, nós temos que sempre ler a IN e a portaria. A IN e a portaria, porque a IN está falando de uma coisa, a portaria está dispondo de outra coisa. Agora, tem uma confusão aqui que eu vou falar para vocês, que é sobre o PPP. Sobre o PPP. Está lá no 281, parágrafo 1º. O PPP ele deve ser assinado pelo representante legal da empresa ou o seu preposto. Tudo bem? Isso aí já estava na IN 77, tranquilo. Só que aí no parágrafo 2º do 281, ele diz assim, olha, deve constar no PPP o nome e o CPF do responsável pela assinatura do documento. Então você vai lá no 281, quem tem que assinar o PPP? O representante legal da empresa ou seu preposto. Parágrafo 2º, deve estar no PPP o nome do representante legal da empresa ou do seu preposto, bem como o número do seu CPF. Tudo bem? 281 da IN 128. Quando você vai lá na 991, fala que tem que ter o número do NIT e não CPF. E aí quando você vai lá no anexo que trata do PPP, não tem campo para CPF, só o NIT. E agora? E agora? Como que a gente vai resolver isso daí? Me diz. Se a empresa fizer um PPP com base no anexo que o próprio INSS está informando, não tem ali o campo para informar o CPF do responsável legal da empresa ou do seu representante legal, assim o NIT. Então, uma sugestão que eu deixo para vocês, né? Já peça para informar no campo observações o CPF. Porque pode ser que o INSS chegue para você e fale assim, olha, como o documento ele não está em acordo com o que diz o artigo 281 da IN 128,
Não analiso nem o PPP, porque está faltando o CPF do representante legal da empresa. Só que quando você olha o anexo do PPP, não tem ali o anexo do PPP campo para o CPF do representante, tem o NIT. E aí você vai lá na portaria 991, que também fala de aposentadoria especial, manda informar o número do NIT. Gente, 7 anos para atualizar a IN, fizeram uma instrução normativa, 10 portarias e ninguém revisou essa porcaria? Não, pelo jeito não revisaram, não tem como. Não tem como ter essa incongruência nessas informações. Não revisaram. Ou será que eu estou lendo uma IN diferente? Ou uma portaria diferente? Porque não tem como, eu vou falar. Então anotem aí já para vocês confrontarem depois essas incongruências. 281, parágrafo 1º, tá bom? E aí vamos lá agora na portaria 991, que também trata de aposentadoria especial. Artigo 277 ao 317, tá bom? Ao 317. E aí, vamos voltar aqui no PPP 293, tá? 293, tá assim, ó. O PPP agora é o 293 da portaria 991. Vai anotando aí. 293 da portaria 991. Vai anotando aí. O PPP constitui-se de um documento histórico laboral do trabalhador seguindo o modelo instituído pelo INSS conforme o formulário do anexo 17 da Instrução Normativa 128, que deve conter as seguintes informações básicas. Parágrafo 1º. Deverá constar no PPP o nome e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como a data de emissão. E agora? Eu vou observar o quê? A portaria 991 ou a IN 128? Lembrando que a IN ela é superior à portaria, tudo bem? Porque a IN é do presidente do INSS, a portaria é do diretor de benefícios. A IN ela é superior. Então, o que eu vou observar? O que está na IN e o que está na portaria? Acabei de falar para vocês aqui, ó. IN 128... A IN 128, artigo 281, parágrafo 2º. Deve constar no PPP o nome e o CPF do responsável pela assinatura do documento do PPP. Tudo bem? Aí eu vou lá na portaria 991, artigo 293, parágrafo 1º. Deve constar no PPP o nome e NIT do responsável pela assinatura. E aí, se você está acostumado, você pega lá um PPP, as empresas mandam para você, e isso enquanto for físico, né? E quando ele passar a ser eletrônico, porque ele vai passar a ser eletrônico o PPP, ele vai passar a ser eletrônico quando o e-social tiver aí de maneira efetiva implementado para todo mundo, de maneira obrigatória. E aí você pega lá um PPP, tem lá o NIT do representante legal da empresa. Aí você vai na IN, a IN manda ter o CPF. E aí você entra em contato com a empresa, olha, então o PPP está errado aqui, precisa informar o CPF do representante legal da empresa ou do preposto aqui que assinou o PPP, tal. Aí não, estou olhando aqui, está mandando tal NIT. Não, mas está lá na IN 128 que é o CPF. Não, mas a portaria 991 fala que é o NIT. Só que aí você volta no caput do 293, conforme o modelo do anexo 17 da IN 128. E o modelo do anexo 128 não tem campo para CPF, só tem campo para o NIT. Então vejam a incongruência, o que vai dar de problema aqui. Porque eu vou apresentar o PPP dessa forma, né? Quem faz documento errado é a empresa. E como é que eu vou defender o segurado? Porque nós sabemos que o INSS vai pegar pelinho ovo. E você também tem que se precaver. Então, quando for solicitar ou for notificar a empresa, entrar em contato, peça para colocar lá no campo de observações do PPP, como não tem espaço para informar o CPF, peça para a empresa informar no campo de observações, né? Tem que informar lá no campo de observações o número do CPF, tudo bem? Porque pelo menos você cumpre tanto que está lá na IN, quanto que está
na portaria. Então, né, igual a Grace escreveu aqui, ó, tem um decreto sobre a substituição gradual do NIT pelo CPF, sim, mas até isso daí ser implementado, tanto é que falaram umas 2 ou 3 semanas que o CPF será um número único. Tudo bem? Será um número único. Mas enquanto isso não for implementado de forma efetiva, eu tenho que proteger o meu cliente. Como é que eu protejo o meu cliente? Olha, empresa, por favor, você informa o CPF lá no campo de observações, porque o que prevê lá na IN é você informar o número do CPF também. Então, uma coisa se complementa a outra. Em que pese no modelo não esteja ali o campo para informar o CPF, informe aqui no campo de observações o número do CPF. Que pode acontecer, viu, gente? Pode acontecer isso daí. Você para entregar um PPP, o perito médico fala, olha, não tem o número do CPF. Então, o documento ele está irregular, porque tem que ter o número do CPF, que está na IN 128 essa informação. E na portaria 991, o NIT. E agora? E agora, o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Honestamente, não sei. Né? Mas, já sabendo que pode acontecer alguma coisa, eu me antecipo e solicito para a empresa informar com base na IN no campo observações o número do CPF. Não custa nada pedir, né? Não custa nada pedir, tudo bem? E o que mais nós temos aqui? Aí a outra incongruência que tem na portaria 991. Na portaria 991 que choca diretamente com a IN 128. É o 299 da portaria 991. 299. Para assegurado empregado, a comprovação na função ou atividade profissional será realizada com apresentação. 299 da IN da portaria 991. Você faz confusão, não tem jeito. Então, 299 da portaria 991 do enquadramento por profissão. Do enquadramento por profissão. Tá lá no 299 assim, parágrafo, inciso 1º. Enquadramento por profissão. O segurado ele tem que apresentar a carteira de trabalho quando constar a função ou cargo expresso e literal idêntica às atividades arroladas no inciso 1 e 2 do artigo 298, devendo ser observada nas anotações profissionais as alterações de função ou cargo de todo o período a ser enquadrado. E aí esse 299 ele também tem uma disposição aqui que ele fala que não será enquadrado por analogia. 299 da portaria 991 trata exatamente isso, que não será enquadrado por analogia. Só que a instrução normativa não veda isso. Então presta atenção. É óbvio, isso aqui não vincula judiciário, não vincula conselho de recurso, é para o servidor do INSS seguir. IN 128 não veda o enquadramento profissional por analogia até 28 de abril de 95. Não veda. IN 128. Portaria 991 fica vedado o enquadramento por analogia. Tipo assim, tá lá enfermeira, auxiliar de enfermagem, analogia. Tudo bem? Enfermeira, técnico de enfermagem, analogia. Então, estaria sendo meio que vedado pela portaria 991. Olha que absurdo isso. A IN 128 não veda. Se a IN 128 não veda, a portaria menos ainda. Tudo bem? Se a instrução normativa do INSS não veda, a portaria menos ainda. O que você precisa saber? Ficar atento a isso. Que pode ser que tenha algum indeferimento de benefício, de reconhecimento de tempo especial com base na portaria 991, porque a atividade ali na carteira de trabalho seria meio oficial mecânico, ou auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem. E aí, se você vai lá no rol do decreto, tá lá enfermeiro. Oh, mas ele é auxiliar de enfermagem. Não, é enfermeiro, tem que ser enfermeiro, tem que ser idêntico. Não é por analogia. A portaria 991, ela veda o reconhecimento por analogia. A IN 128 não veda.
Tudo bem? Então fiquem atentos a isso daí, certo? Porque tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo que você precisa sempre ler a IN 128 com base na portaria 991. Eu até destaquei aqui, deixa eu ver aqui o que eu tinha mais destacado aqui sobre... né? E agora, na portaria 991, está lá o artigo 313, que é a mesma coisa do artigo 274 da IN 128. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, que é o 270. 270 da IN 128 é o mesmo artigo 313 da portaria 991, que eles são frutos do memorando circular 24 do INSS, que foi revogado. Só que saiu do memorando circular 24 e agora está aí no 270 da IN 120 e 313, que dizem assim, olha, se o segurado em outros benefícios ali, ele já teve um período especial reconhecido, neste novo requerimento dele, eu vou importar o tempo especial que já foi reconhecido e não tem mais discussão, porque eu vou reconhecer já como especial o que foi reconhecido lá atrás. Agora, os períodos depois, ele pode apresentar novamente aqui o formulário para que possamos analisar se haverá ou não ali o reconhecimento do tempo especial. Memorando 24, ele está no artigo 270 da IN 128 e no 313 da portaria 991. Com relação ao PPP ficou uma bagunça, né? Porque a instrução normativa é uma coisa, a portaria outra coisa. Então, desde desde terça-feira, desde ontem, eu não durmo direito, gente, então eu tô meio perdido no tempo, viu? Vocês sabem, né? Vida de pai e mãe é difícil, né? Então, principalmente agora, então eu quase não durmo, a Cindy também quase não dorme, nós estamos meio perdidos aqui no tempo, tá difícil. Mas assim, desde quando eu vi a IN e as suas portarias, que eu recomendei para vocês, leiam por parte. Não comece a ler a IN do artigo 1º ao 674, que você vai ficar doido, você vai ficar maluco. Então, leia a IN por parte, sobre o que você estiver fazendo nesse momento. Eu estou com tempo livre aqui, eu quero entender como é que ficou a questão do reconhecimento do tempo especial de forma administrativa. Abra a IN 128, dá um Ctrl F, escreve lá aposentadoria especial, você vai para o capítulo da aposentadoria especial, copia tudo aquilo, joga no Word, abre a portaria 991, Ctrl F, aposentadoria especial, vai lá no capítulo aposentadoria especial, copia tudo aquilo, joga numa outra página do Word, divide a tela do computador e aí você começa a fazer uma análise para saber o que está igual, o que não está igual, onde você vai utilizar determinado assunto, quando você vai tratar de outro assunto. Façam dessa maneira. Eu fiz assim e deu certo, né? Leitura Jack, exatamente, foi o que eu falei. Leitura Jack, por partes. Leiam por partes. Tudo bem? Porque assim ficará fácil de compreender. Agora, você pega a IN, lê. Aí leu a IN, aí você vai ler uma portaria, aí você vai ler depois outra portaria. Não tem jeito isso, não dá. Eu não consigo. Não? Às vezes você tem os autodidata aí que aprende por osmose e pega tudo. Eu não consigo. Então, qual é a forma que eu estou fazendo ainda? Porque eu não terminei de fazer. Eu ainda estou fazendo, eu estou pegando igual Jack, por partes. Então, eu já vi a questão de retificação de CNIS, como está acontecendo, complementação de contribuição, também já vi. Já vi a questão de como ficou a questão do auxílio reclusão, a questão da aposentadoria especial, a questão da aposentadoria por idade, que eu falei ontem à tarde, que ficou bem bacana. Aposentadoria por idade, o tempo especial, por exemplo. Eu posso converter na aposentadoria por idade na regra de transição. Eu posso converter o tempo especial para aumentar o tempo de contribuição na aposentadoria por idade na regra de transição. Mas é vedado para efeito de carência. Então, eu estou fazendo por parte. Então, agora eu tenho alguns prazos para fazer
depois que eu terminar aqui os meus prazos, que são fatais hoje, eu vou voltar e vou pegar a parte de processo administrativo para entender, porque tanto a IN 128 está falando de processo, a 991 está falando de processo, acho que a 992 também está falando de processo. Então, tem coisas que não tem como a gente entender. Então, eu vou pegar por partes, estou pegando por partes para tentar entender. E lembrando que instrução normativa e as portarias, elas são procedimentos administrativos que o servidor do INSS ele deve observar, ele deve seguir, tudo bem? E você vai utilizar isso daqui como estratégia no seu requerimento administrativo. Como estratégia? Colocar no requerimento que já há uma determinação sobre o reconhecimento, por exemplo, da atividade, do reconhecimento do enquadramento por atividade profissional até 28 de abril, sem observar o critério de permanência, que nós vimos já, sem observar o critério de permanência até 28 de abril, tanto por profissão quanto por exposição aos agentes. Nós não vimos isso no comecinho da live? Se você perdeu o comecinho da live, quando eu encerrar aqui, você assiste o comecinho da live, porque no comecinho eu já falei várias coisas. Certo, gente? É isso daí, 40 pessoas aqui. Vocês curtiram? Curtiram de verdade? Até 40 pessoas aqui comigo, cara, isso é um milagre. Numa quinta-feira, é quinta-feira hoje, né? Quinta-feira, 10h10 da manhã, 40 pessoas. Curtiram? Fez sentido isso para vocês? Me ajuda, por favor. Para quem acompanhou desde terça-feira a live, acompanhou as duas lives ontem, acompanhou essa live hoje, tá fazendo sentido isso para vocês? Para vocês que estão acompanhando, para quem não está acompanhando, eu não estou nem ligando. Eu nem me preocupo com quem não acompanha, com quem só critica, isso é problema deles, é cada um que só cada um. A minha preocupação é com quem acompanha. Com quem acompanha, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês que estão acompanhando? Pô, tá bom, tá ruim, agora eu tô pensando melhor, tá fazendo sentido? Porque a minha preocupação é com quem acompanha, com quem acompanha. Então, por favor, para vocês aí que está fazendo sentido, vocês que estão acompanhando desde terça-feira, de 0 a 10, de 0 a 10, tudo bem? 0 é que tá uma bosta, tá uma porcaria, eu tô aqui perdendo meu tempo, e 10 tá legal. Então, escreve aí pra gente, por favor, né? Escreva aí pra gente, porque a minha preocupação é com quem está acompanhando. Com quem entra aqui e dá pitaco, fala isso, que cada um com seus cada um. Minha preocupação é só com quem está acompanhando, porque eu reservo meu tempo para quem está acompanhando, tudo bem? Minha preocupação é sempre com vocês. Bom, é isso daí. E para vocês que estão lá no nosso curso no Destravando, né, já comuniquei lá a vocês na comunidade ontem que até domingo 70% das nossas aulas já estarão atualizadas. Tá bom? Elas já estarão super atualizadas as nossas aulas, tá bom? Fiquem tranquilos aí, já estou atualizando, estou gravando, aí eu gravo uma, subo, gravo outra, vou subindo e assim sucessivamente, tudo bem? Certo? Sobre a JA, antes o servidor deveria, agora ele poderá, ficou facultativo, né? E é viável requerer? Sempre, é estratégia. Sempre requerer a JA, sempre. Antes ele deverá, era obrigação, agora ele é faculdade do servidor. Agora, se você vai ou não requerer, eu sempre requeiro, sempre. Eu sempre faço tudo que eu tenho à minha disposição. Eu nunca espero a boa vontade do servidor. Eu sempre faço tudo que dá para eu fazer. Então, é assim que eu utilizo as minhas estratégias, tá bom? Você não enrola, é objetivo. Gente, o nosso tempo é tão curto, né? Não dá para ficar enrolando, não. Tem que ser tiro certo, né? Tem que ser tiro certo aqui, tem que ser rápido, tá bom? É isso daí, professor. Que vitamina você toma para aguentar o tranco? Nenhuma, Alice. Se tiver alguma para indicar, eu agradeço. Não tem vitamina não, cara. É arroz, feijão, disposição. É 4 Fs. 4 Fs que eu aprendi na minha vida fazendo um curso de finanças. Fazendo um curso de finanças, eu aprendi a adotar 4 Fs. 4 Fs, que eu já até falei aqui sobre esses Fs.
na minha vida que eu adoto? Foco, força, fé e foda-se para o que os outros vão falar. Simples assim. 4 Fs que eu adotei na minha vida, que eu aprendi num curso de finanças. Tem nada a ver, né? Foco no que você quer, tudo bem? Força para você continuar, fé para não desistir e foda-se porque você está fazendo o que vão falar. Porque você fazendo ou não, vão falar de qualquer jeito. Então foda-se. Então é 4 Fs que eu adotei na minha vida. E depois que eu adotei isso, nossa, minha vida mudou. Mudou. Não? Foco, força, fé e foda-se porque vão falar. Fazendo ou não, vão falar de qualquer jeito. Lembre-se sempre disso. Fazendo ou não, vão falar. E vão falar, não é as pessoas que não te conhecem. Principalmente as pessoas que te conhecem. Não é? Você não está preocupado com aquele que não te conhece. É aquele que te conhece que vai falar que isso não vai dar certo, que dessa forma não é assim, que isso não é... Principalmente os que te conhecem. Então, foco, força, fé em Deus, que vai dar tudo certo. E foda-se porque os outros vão falar e toca o barco. É isso daí. 6 horas da tarde, hoje tem outra live e eu espero vocês. Mais algumas pinceladas aqui sobre essas incongruências da instrução normativa e as suas portarias, tá bom? Beijão para todos, um ótimo dia. Espero vocês aqui às 18 horas, 6 horas da tarde, pontualmente às 6 horas, tá bom? Beijo, tchau, fui, um ótimo dia, Deus abençoe todo mundo, fiquem com Deus aí, gente. Até mais, viu? Rapidinho, se gostou, comenta, curte, compartilha e marque os amigos. Isso vai ajudar o Instagram a mandar o meu vídeo para muitas pessoas. Tchau!